Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Expressão do Cristo. Eu sou Thiago Magalhães, vou estar trazendo mais uma palavra de reflexão. Espero que abençoe muito, que edifique a sua vida. Então fica comigo até o final e bora pro vídeo. O tema de hoje é Seguindo a Jesus. E para começar, vamos ao Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 2, que diz o seguinte: Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Aí depois aqui Jesus começa a contar a parábola do semeador para a multidão e para os seus discípulos. Mas o ponto que eu quero focar aqui é que durante todo o ministério de Jesus, muitas pessoas o seguiam. E a gente consegue separar em três grupos, que o primeiro é a multidão, o segundo são os discípulos e o terceiro é a oposição. Nesse vídeo a gente vai falar somente sobre dois, que é a multidão e os discípulos. E qual que é a característica de cada um? Tanto a multidão quanto os discípulos, eles seguiam a Jesus. Só que o interesse de cada grupo era diferente. Se a gente pudesse simplificar em uma frase, a frase da multidão seria basicamente: Jesus, o que o Senhor pode fazer por mim? Enquanto dos discípulos, Senhor Jesus, o que nós podemos fazer por ti? E aí a gente vê que são interesses bem diferentes. Enquanto a multidão aguardava um milagre, queria show, queria ver o show de Jesus curando, os discípulos queriam relacionamento, queriam aprender, queriam ser parecidos com Jesus. Jesus fazia diversos milagres, mas Jesus não queria propaganda. Em muitos milagres, Jesus curava e pedia para as pessoas não falarem, porque ele não queria que as pessoas o seguissem por isso. Ele queria que as pessoas o seguissem por relacionamento, para querer aprender dele, sabe? Aprender a ser como ele. Mas não adiantava muito, porque as pessoas já saíam contando para todo mundo, né? E aí cada vez mais pessoas o buscavam para ter esse milagre. E Jesus não negava, sabe? Jesus era misericordioso, Jesus sempre demonstrou todo o amor dele pelos necessitados. E é algo que a gente precisa fazer nos dias de hoje também. E aí é interessante que depois que termina a parábola do semeador, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, por que o Senhor fala com o povo através de parábolas? E aí Jesus responde o seguinte, em Mateus 13, no versículo 14 e 15. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Aqui ele está falando de Isaías 6, no versículo 9 e 10. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Insensível, má vontade. Por muito tempo, na minha vida cristã, eu fiz parte da multidão. Aquela pessoa que buscava a Deus fervorosamente quando precisava de algo de Deus. E aí me aproximava para pedir, Deus liberava o milagre. Quando tudo ficava bem, eu desaparecia. Até que acontecesse outra coisa que me aproximasse de Deus. E é interessante como na profecia aqui de Isaías, fala sobre você enxergar com os olhos e ouvir, e aí como consequência você sente no coração. E tudo faz muito sentido, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente também consegue, e eu sei que muitas pessoas que pararem para pensar e olhar, refletir no passado, vai conseguir ver a mão de Deus na vida. Eu paro para pensar, eu vejo diversos momentos na minha vida que Deus liberou cura, liberou o milagre na vida profissional, na vida sentimental, livramentos, coisas que aconteceram, que eu olho para trás e eu falo, gente, como que isso aconteceu? E eu sei que é a mão de Deus. E eu não conseguia alinhar essa parte do ver e ouvir para sentir no meu coração, principalmente porque eu estava insensível a isso. Eu estava com um posicionamento de má vontade, porque a partir do momento que eu reconheço a grandiosidade de Deus na minha vida e decido seguir os caminhos de Deus, aí o bicho pega. O bicho pega não no sentido de que, pelo meu esforço,
eu vou ter que mudar, eu vou ter que me tornar uma pessoa melhor para depois buscar a Deus. Não, mas Ele mesmo vai me tratar, Ele mesmo vai fazer com que coisas que eu vivia naquela época saiam da minha vida. E é isso mesmo que acontece. Jesus nos transforma de dentro para fora. Então a gente não precisa esperar, sei lá, vencer um pecado, vencer uma situação para buscar a Deus. Não, é simplesmente nos entregar esse amor e Ele nos trata. E aí o grande problema é essa postura insensível, esse coração endurecido. A gente vê que a multidão tem esse tipo de posicionamento. Agora, qual é o posicionamento do discípulo? Sabe? O discípulo ele é sensível ao que Jesus fala. Tanto que ele tem uma intimidade, os discípulos tinham uma intimidade muito maior. Eles chegavam para Jesus, conversavam, Jesus, por que o Senhor fala por parábolas com o povo? E Jesus falava com eles abertamente. Sabe? Eles estavam dispostos a ouvir, eles estavam inclinados para essa intimidade. Eles entenderam e o posicionamento deles era o seguinte, Jesus, eu sei que os teus caminhos, que te seguir, não vai ser fácil. Mas eu pago o preço, a minha vida te pertence. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, Paulo fala que tudo é perda quando comparado com o privilégio de estar em Cristo. Que ele decidiu abrir mão de tudo, e esse tudo ele compara até como lixo, como esterco, quando está em jogo estar na presença de Jesus. Então, Paulo, assim como os discípulos, entenderam quão grande é estar em Cristo e seguir os caminhos de Cristo. E aí a gente olha para a vida dos discípulos e, cara, assim, foi uma vida de sacrifício, de lutas, de perseguição, de sofrimento. Mas sofrer por Cristo, sofrer por pregar o Evangelho, era a alegria deles. E é muito doido pensar nisso. E por quê? Porque Deus sustentava, Deus os capacitava para isso. Mas era algo que eles permitiam. E isso é tremendo, porque a gente precisa ter esse entendimento também, que só Deus pode preencher o vazio que está no nosso coração. Mais nada. A gente busca preencher esse vazio talvez com um lado profissional, com um lado sentimental, mas nunca é suficiente, porque fomos criados com um vazio do tamanho de Deus. Então só Ele é grande o suficiente para preencher. E às vezes a gente está numa dureza de coração, ou às vezes até se sentindo insuficiente ou não merecedor do amor de Deus, mas não é questão do nosso esforço. Por isso que eu sempre faço questão de enfatizar a graça, o favor imerecido, sabe? Que não foi conquistado pelo nosso esforço, foi conquistado por Jesus na cruz. Então, basta ter o posicionamento de chegar a Deus, de entender que é Ele quem vai nos tratar. Se você não se aproxima de Jesus porque não consegue agir como um discípulo, e leva uma vida de multidão que busca a Deus somente quando precisa, cara, vem assim mesmo. Mas vem inclinado para ter uma experiência diferente, com um coração mais sensível, e pede isso em oração. Pede a cada dia, Deus, me torna um discípulo, aumenta a minha fé, aumenta a minha fome da Tua palavra a cada dia, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, e é aí que a transformação começa. É algo de dentro para fora, e é algo que depende dele, não depende do nosso esforço. Tá? E aí sim, a cada ato, a cada fala, a cada movimento que você fizer, você vai estar expressando Cristo e mudando a vida de muitas pessoas, sendo canal de bênção. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar um like, de se inscrever e de compartilhar para que essa palavra chegue para mais pessoas. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima.